boa noite. 2024 foi o ano em que o futuro chegou. Testemunhamos catástrofes climáticas que pareciam distantes. O que acreditávamos ser apenas um cenário de fantasia, muitas vezes parecia até uma previsão exagerada da ciência, foi aos poucos se transformando em realidade. A escolha do Museu do Amanhã para começar essa retrospectiva é para a gente fazer juntos uma reflexão. Olhar para trás para poder enxergar o que vem pela frente. O que esperar do mundo nos próximos anos, diante de tudo o que vivenciamos nos últimos 12 meses? Um ano que deve entrar para a história como o mais quente já vivido pela humanidade. O planeta em ebulição. De temperaturas recordes no Brasil, de seca extrema e queimadas históricas. Um planeta que sofreu com o frio congelante na Europa e nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se viu afogado em meio a inundações sem precedentes. São muitos os registros de um ano que percorreu não só os desastres climáticos, mas tragédias humanas e guerras. Um tempo que passou pela queda de braço entre o Supremo e uma das maiores redes sociais do mundo, que viu atentados e embates acalorados nas eleições municipais brasileiras, enquanto registrava reviravolta nas eleições americanas. Um tempo que viu a queda de um avião com 62 pessoas a bordo e presenciou a ascensão de uma grande ginasta, coroada como a maior medalhista olímpica do país. Um mundo de constantes transformações em que uns sentiram mais e outros menos, mas não importa o país, o continente. Estamos todos interligados no desafio de repensar a maneira como vivemos para poder agir e recuperar o tempo perdido numa corrida que já começou. Nunca foi tão difícil respirar. Muita falta de ar, o nariz está sugando todo as impurezas. O fogo mudou a paisagem e cobriu de fumaça o céu de todas as regiões brasileiras. A fumaça toma conta aqui dessa área, a ponto do grupo ter que se juntar, se aglomerar aqui, porque de fato a visão fica muito prejudicada. A queda na qualidade do ar colocou a maior cidade do país no topo de um ranking preocupante. Por 5 dias seguidos, São Paulo recebeu o título de metrópole mais poluída do mundo. Setembro de 2024 vai ser lembrado como o mês em que o país foi mais atingido pelas queimadas. Uma área equivalente à do estado de Roraima, reduzida a cinzas. Consequências de uma seca extrema somada a ações criminosas. Essa mesma combinação deixou mais de 130 mortos no Chile. Os incêndios florestais devastaram o país, que não enfrentava um golpe tão duro desde o terremoto de 2010. E, por falar em tremores, logo no primeiro dia do ano, a Terra voltou a sacudir o Japão, tirando a vida de mais de 200 pessoas. Abalos que 3 meses depois arrasaram a ilha de Taiwan. Quando não é o chão, são os ventos que dão demonstração de força. A temporada de furacões começou com o Beryl no Caribe, seguido pelo Helene, com mais de 230 mortos nos Estados Unidos.
Até a chegada do temido Milton, que atingiu a categoria máxima no oceano, mas perdeu potência em terra e encontrou um país mobilizado para evitar maiores estragos. Claro que a gente está com medo, eu moro aqui há 6 anos já e eu nunca vi um furacão desse tamanho. Uma natureza que desafia as construções humanas e coloca a fé à prova. Durante a peregrinação anual a Meca, quase 2 milhões de muçulmanos enfrentaram temperaturas que passaram dos 50 graus. 3.000 tiveram desidratação ou insolação. 600 morreram no calor desértico da Arábia Saudita. Uma outra região, também acostumada à secura, viu a água chegar de repente. O deserto do Saara recebeu este ano uma chuva que não se mostrava havia pelo menos 3 décadas. Um episódio raro que permitiu até a formação de lagoas numa das regiões mais áridas do planeta. O desafio de enfrentar a escassez de água ou o excesso dela. As chuvas de maio inundaram o Rio Grande do Sul no pior desastre natural já registrado no país. 478 cidades atingidas, 183 mortos, mais de 600 mil pessoas fora de casa. Coitadinha da minha mãe ali, eu tava até agora ali com ela, tive que quebrar o telhado aqui, eu amarrei uma corda para tentar segurar ela, ó lá. Nossa equipe de reportagem ficou 6 dias ilhada na cidade de Encantado. A gente está aqui na fila do único supermercado que a gente encontrou que tem luz. Na verdade, eles têm gerador. Consegui comprar um pão, só tinha integral, tá? Queijo, um apresuntado e um biscoito e água. Foi o que deu, a gente tinha R$49, a gente gastou os R$49. A gente veio para cá no dia 1º de maio, era para ser meio que um bate-volta. A gente veio fazer os deslizamentos de terra, as quedas de barreira e no fim a gente não conseguiu mais sair daqui. Os morros estavam invadindo já as estradas, pontes foram levadas pelas enxurradas e o rio também acabou cobrindo trechos da estrada. E a gente não tinha aonde ficar, aí a gente foi atrás de hotel, ou os hotéis estavam embaixo d'água, ou eles estavam superlotados. Tinha muita gente na mesma situação, famílias, caminhoneiros, que ficaram em postos de combustíveis, dormiram no carro. E a gente, felizmente, conseguiu um apartamento, né? Só que assim, a cidade inteira estava sem luz, sem água, sem internet, sem telefone, então não tinha banho. A gasolina do carro, foi tudo pago fiado, né? A gente acabou quitando depois. Nossa equipe foi a primeira a chegar em Roca Salles e era assim uma terra arrasada, foi uma cena muito impactante, parecia assim um filme de apocalipse, as pessoas andando meio sem rumo, aquele olhar catatônico, né? A gente também foi a primeira equipe a chegar aqui em Jacarezinho, uma localidade de Encantado e, nossa, assim, eu fiquei em choque porque todo um vilarejo assim estava coberto pela lama. E aí quando a gente chegou em Porto Alegre, nossa, a gente viu que na verdade a tragédia estava recém começando. A gente não só reportou essa tragédia, como a gente viveu também. É a casa da gente. Até assim falando a gente acaba se emocionando porque a gente reportando tudo isso, a gente engoliu as lágrimas para conseguir mostrar para o Brasil o que estava acontecendo aqui. Mas
É muito difícil ainda falar sobre isso. O SBT reforçou o time de jornalistas na cobertura de um episódio que uniu os brasileiros numa grande demonstração de força e solidariedade. Sozinhos a gente não ia conseguir. Então, quanto mais voluntários, mais famílias a gente ajuda. Muito dolorida, é muito triste a situação. Eu não tenho mais um vizinho, tudo está destruído na minha volta aqui, o meu bairro inteiro foi embora. Numa ação que mobilizou funcionários e artistas, o SBT comandou uma grande campanha de arrecadação. O SBT vai abrir as suas portas e dar início a uma grande campanha de coleta de doações para os nossos irmãos gaúchos. Doações começaram a ser enviadas de todos os cantos do país. Os carros chegando, as pessoas trazendo água, trazendo agasalho, teve um que trouxe colchão. Foram mais de 250 toneladas de donativos entregues depois de uma imensa carreata que cruzou vários estados do Brasil. Do outro lado do oceano, mais uma terra arrasada por chuvas torrenciais. A Espanha foi atingida pela pior tempestade do século. Mais de 200 pessoas morreram. Um fenômeno que se popularizou este ano e que mexeu com diversos setores da sociedade foi o mercado de apostas online, as chamadas bets. Como as regras não eram claras, foi preciso que as autoridades se voltassem para a regulamentação das empresas que quisessem atuar no Brasil. Foi criada então uma lista de plataformas autorizadas que passaram a recolher impostos, respeitar limites, inclusive para a proteção dos consumidores. A ilusão de ganhos rápidos. O vício. A gente sempre queria ganhar mais, né? Aí foi nessa que a gente perdeu. Primeiro foram os jogos de azar, como o do Tigrinho, que virou febre entre adultos e crianças. Depois veio a disseminação das apostas esportivas online. A força das bets expôs a necessidade de um debate que envolvia não só economia e política, mas também os campos de futebol. Algumas casas de apostas patrocinavam clubes e recrutavam influenciadores digitais para a divulgação do negócio. A polícia diz que para enganar milhões de seguidores, os influenciadores simulam ganhos. A gente tem uma notícia urgente, a gente pode confirmar. A influenciadora Deolane Bezerra seria um dos alvos da ação. Ela já foi conduzida para a delegacia. Deolane Bezerra e a mãe dela foram presas durante uma operação contra uma organização suspeita de lavar dinheiro usando sites de apostas. Isso aqui é uma prisão criminosa, abuso de autoridade do Estado. A influenciadora foi para a prisão domiciliar, mas teve o benefício revogado por descumprir medidas cautelares. Uma punição acompanhada de mais um protesto, desta vez silencioso. Mas, com a determinação de novas regras, foi criada uma lista de empresas regularizadas para que a atividade seja explorada em segurança. Novas diretrizes, tanto de fiscalização quanto de tributação. E por falar em impostos,
Deu o que falar a taxa da blusinha. As compras internacionais de até $50, que eram isentas de cobranças, passaram a ser taxadas em 20%. Um ano em que a economia do país viu o Plano Real completar 3 décadas. Cédulas que têm sumido das carteiras para dar espaço ao Pix, que bateu um novo recorde de operações este ano e fez o DOC, aquele tradicional modelo de transferências bancárias, desaparecer. A agilidade e os desafios do mundo digital num roteiro que parece ter saído das telas do cinema. A atriz Scarlett Johansson procurou a justiça para denunciar uma empresa de tecnologia que teria clonado a voz dela em uma ferramenta sem autorização. Hello, I'm here. O episódio aconteceu 10 anos depois do lançamento de um filme em que ela interpretava uma assistente virtual. What's it like to be alive in that room right now? Levantar a voz. Foi o que fizeram algumas mulheres para denunciar o assédio e a importunação sexual no alto escalão do governo. No centro das acusações, o então ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que perdeu o cargo. Entre as denunciantes, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Quem também foi alvo de denúncias de violência sexual foi o ator francês Gérard Depardieu. Je suis mort et toi tu es vivante. Pelo menos 13 mulheres procuraram a polícia para expor ataques nos bastidores dos estúdios de filmagem. Mas foram 2 abusos em boates da Europa que voltaram à tona com força, agora com desfechos. Condenado na Itália pelo estupro coletivo de uma albanesa, o ex-jogador Robinho começou a cumprir pena no Brasil 11 anos depois do crime. Já na Espanha, Daniel Alves recebeu a sentença de 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher em uma casa noturna de Barcelona. Depois de pagar uma fiança de mais de 5 milhões de reais, ele passou a recorrer em liberdade. Ser livre depois de uma longa batalha nos tribunais foi a conquista de Julian Assange. O fundador do site Wikileaks era acusado de vazar documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos, que incluíam informações sobre espionagem de países aliados. Assange fez um acordo com a justiça americana em que se declarava culpado e pôs fim ao impasse. Uma outra queda de braço resultou no bloqueio, no Brasil, de uma das maiores redes sociais do mundo. O descumprimento de decisões judiciais e a falta de um representante legal da empresa X levaram o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a suspender as atividades do antigo Twitter no país. Mais de um mês fora do ar. Estar em lados opostos por décadas. A guerra na faixa de Gaza, até então concentrada entre Israel e o grupo terrorista Hamas, se expandiu e novos personagens entraram no conflito. Financiador do Hamas, o Irã se posicionou ativamente no confronto ao atacar o país de Benjamin Netanyahu. Já o Líbano se tornou alvo de Israel por causa do Hezbollah, grupo fundamentalista também apoiado pelo governo iraniano. Em um dos momentos mais tensos, walkie-talkies e pagers, aparelhos antigos de comunicação usados pelo Hezbollah para despistar os rivais, explodiram no Líbano. Ataques que Israel nunca assumiu ter comandado.
Nossa equipe esteve no Oriente Médio para acompanhar de perto os novos desdobramentos dessa guerra. O serviço de inteligência israelense deverá se encontrar em Doha com autoridades do Catar e do Egito, que mediam as conversas com o Hamas ao lado dos Estados Unidos. A diferença dessa guerra, nesse momento, é o custo humanitário dessa guerra. E tem todo um romantismo quando se fala em cobertura de conflito, mas isso tem um custo, porque você está reportando o desaparecimento de famílias inteiras, de pessoas, de crianças. A gente foi até bem perto da fronteira com o Egito, onde fica Rafah, que naquele momento era o centro das atenções e das operações de Israel. Interessante que eu fui com um judeu israelense e voltei com uma israelense árabe. E tive ali as duas perspectivas. E para minha surpresa, eram perspectivas muito parecidas, porque os dois queriam viver em paz. Eu trago comigo cada pessoa que eu encontrei, morrendo de medo do que estava acontecendo. Eu trago os gritos que eu encontrei em Israel. 2024 foi um ano especialmente difícil, porque a gente tem esse conflito no Oriente Médio, mas a gente tem um conflito que, do ponto de vista geopolítico, ele talvez seja ainda mais definidor para o restante do mundo, que é o conflito da Ucrânia. Por quê? Porque ele restabelece ali um outro tipo de guerra fria, digamos, né? E coloca ali num confronto quase direto Estados Unidos de um lado, Rússia de outro. Embora tenham motivações e localidades bem distintas, os embates entre Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia têm em comum uma nova estratégia de batalha: ataques coordenados remotamente à distância. É a guerra dos drones. A ferramenta se tornou uma arma decisiva pelo alcance e baixo custo e inaugurou uma espécie de automação dos conflitos globais. Mas há casos em que a disputa é dentro do mesmo território, uma guerra civil. Rebeldes tomaram o poder na Síria, colocando fim à ditadura de meio século da família Assad. O presidente Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, onde recebeu asilo. Refugiados começaram a voltar para casa em meio a um cenário de incerteza, já que o país agora está nas mãos de um grupo considerado fundamentalista, acusado de violações de direitos humanos e classificado como terrorista pelos Estados Unidos. 51 dias de busca. Esse foi o tempo que levaram as forças de segurança para capturar 2 detentos que conseguiram escapar do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal. Esconderijos na mata, casas invadidas e até escolta feita por comparsas. Essa foi a estratégia usada por 2 detentos para despistar os agentes por tanto tempo. O buraco atrás de uma luminária na cela foi a saída encontrada pelos fugitivos para deixar a prisão. Fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última. O episódio abriu uma crise na segurança pública do país. A fuga aconteceu menos de um mês depois de Lewandowski ter assumido o cargo. A recaptura aconteceu quando os detentos tentavam deixar o país. Segundo as investigações, eles têm ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Mas foi em São Paulo, em outro presídio de segurança máxima, que a maior facção criminosa do país deu mostras de poder.
Num acerto de contas, integrantes do primeiro comando da capital executaram 2 acusados de planejar o sequestro de autoridades, como o senador Sérgio Moro. O motivo? Além de falhar na missão determinada pelo PCC, eles teriam falado demais. A audácia levou criminosos a cometer um assassinato no maior aeroporto do país. O empresário Antônio Vinícius Gritzbach, investigado por lavagem de dinheiro de traficantes de drogas do PCC, foi morto quando desembarcava em Guarulhos. O delator foi atingido por 10 tiros de fuzil. Em 2024 foi um ano em que o crime organizado deixou claro que tem fortes conexões na área da segurança e está infiltrado em diferentes setores da sociedade. Até no serviço público, empresas controladas pelo PCC tinham contratos com 13 prefeituras, num esquema que contava com a ajuda de servidores para fraudar licitações. Vereadores também foram presos por suspeita de envolvimento. A segurança pública colocada em xeque. A ação de criminosos organizados espalhou pelo Equador uma onda de terror e sequestros que obrigou o país a adotar medidas duras. Uma população encurralada diante de gangues que chegaram a tomar um canal de televisão. Pânico. Esse foi o sentimento de quem estava na casa de shows atacada por terroristas na Rússia. 143 pessoas morreram no pior atentado registrado no país nos últimos 20 anos. Uma ação comandada pelo Estado Islâmico. Atirar aleatoriamente contra a multidão, mas dentro de uma escola, levou os pais de um adolescente para a prisão nos Estados Unidos. Pela primeira vez, os responsáveis por um atirador menor de idade foram considerados culpados pelo crime cometido pelo filho. Justiça! E por falar em condenação, a justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Depois de 6 anos, os acusados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foram a julgamento. Rony Lessa, autor dos disparos, pegou uma pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Elcio de Queiroz, que dirigia o carro de onde partiram os tiros, foi sentenciado a 59 anos e 8 meses de cadeia. O Anderson parou o carro, o Elcio posicionou próximo e eu fiz o disparo. O senhor focou na cabeça da Marielle? Foquei. Os apontados como mandantes do crime, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, estão presos e negam qualquer participação nas mortes. Mas nem sempre uma ameaça vem de uma arma de fogo. O motorista de aplicativo Ornaldo Viana estava em mais um dia de trabalho quando foi atingido por um Porsche em alta velocidade. Ele morreu na hora. Ao volante estava Fernando Sastre Filho, que foi liberado pelos policiais sem fazer o teste do bafômetro. O empresário conseguiu fugir do flagrante com a ajuda da mãe dele. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele pra fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça a cada minuto, ponto. Seu nariz tá sangrando.
Os acidentes envolvendo carros de luxo não pararam por aí. Pedro Figueiredo foi perseguido e atropelado por um Porsche por causa de um retrovisor. Você matou o carro por causa do retrovisor do seu carro? Não, ele que me fechou, mano. Ele tava vindo atrás de mim. Não, tava atrás de você, meu parceiro. Você matou o cara. Matou o moleque por nada, seu lixo! Em um outro episódio, mais um carro luxuoso atropelou um motociclista e uma passageira que estava na garupa. Não foi um racha, eu não estava embriagado. A mulher teve a perna amputada. Uma dor que a escritora Rosiana Murray conhece bem. Ela perdeu um braço e parte da orelha depois de ser atacada por cães da raça Pitbull. O rosto precisou ser reconstruído. O esforço de se reerguer, apesar da tristeza. Eu sei que a dor amanhã vai estar pior. E depois vai estar pior. Porque não tem como. No dia 9 de agosto, as famílias dos passageiros e tripulantes do voo 2283 da Voipaz receberam a notícia de uma tragédia que tirou a vida de 62 pessoas. A queda da aeronave em Vinhedo, no interior paulista. O avião havia partido de Cascavel, no Paraná, rumo a São Paulo. O SBT foi uma das primeiras emissoras a chegar até o local do acidente. Acabei de conversar com uma moça que estava desesperada. Deixa eu só dar uma chegada aqui para o lado, porque tem mais um caminhão de corpo de bombeiros chegando. A moça estava desesperada porque ela disse que o irmão dela estava dentro dessa aeronave. Nosso carro já na estrada, pelo caminho, já começou a acompanhar aquela fumaça mais escura que tomava conta do céu. E chegando lá no local do acidente, o que mais me chamou a atenção foi o desespero dos moradores daquele condomínio. Porque eram pessoas que sabiam que tinha caído um avião naquele terreno e eram os moradores daquele condomínio. Então, a maioria deles não sabia o que tinha acontecido. As informações foram chegando aos poucos, as autoridades saíam para poder passar um detalhe ou outro, mas o que mais me chocou foi saber que na lista das 62 vítimas tinha uma criança, uma menina de 4 anos de idade. Claro, cada vida é uma vida, mas você saber que tem uma menina que ia passar o Dia dos Pais junto com o pai dela ali, a gente recebendo imagens, realmente é aquilo que fica marcado para sempre na memória e de uma maneira muito triste. As caixas pretas foram preservadas, né? Então foi constatado que realmente teve um problema no sistema de degelo e era um problema que a falha acontecia, depois normalizava, acontecia, normalizava, e isso foi crucial para que a aeronave caísse. Foi o ponto de partida para várias denúncias dos funcionários da companhia aérea que eles sabiam o que acontecia, mas eles não tinham coragem de falar. A própria Voipaz acabou cancelando diversos destinos aí aqui dentro do Brasil porque viu que não tinha capacidade de operar com aquela frota que ela tinha disponível, principalmente nas condições que infelizmente acabaram com essa tragédia aí. Em um outro acidente aéreo, 10 pessoas da mesma família morreram. O empresário Luiz Galeazzi era dono e piloto da aeronave que partiu de Canela, na Serra Gaúcha, em direção a Jundiaí, em São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa, filhas e alguns parentes. Logo depois da decolagem, o avião caiu na região central de Gramado. Explodiu ao bater em uma loja de móveis que estava fechada. Já em terra, presenciamos o maior acidente registrado em rodovias federais em mais de 15 anos. 41 pessoas perderam a vida na batida entre um ônibus e uma carreta que transportava um bloco de granito em Minas Gerais.
O motorista do caminhão estava com a habilitação suspensa e fugiu sem prestar socorro. Olha só, algumas rachaduras, olha só. E o que dizer de uma ponte que já dava mostras de desgastes e desabou? A estrutura que ligava os estados de Tocantins e Maranhão tinha rachaduras e cedeu, deixando mortos e desaparecidos. Sobreviver, apesar de uma batalha ainda sem previsão de terminar. Diagnosticada com câncer, a princesa Kate Middleton enfrentou meses de quimioterapia até encerrar a primeira etapa do tratamento. E retomou a vida pública aos poucos, embora ainda não seja possível dizer que está livre do tumor. Mas essa não é a única preocupação da família real. Desde o início do ano, o rei Charles III também luta contra um câncer. Embora não tenham sido divulgados detalhes do tipo nem estágio do tumor, o simples anúncio da doença representou uma quebra de protocolo numa monarquia que costuma tratar problemas pessoais e de saúde com muita discrição, só entre parentes próximos. Enquanto algumas famílias se protegem, outras se destroem. Tá bom já. Olha como você dá. Dídia Cardoso tinha 32 anos quando sofreu uma overdose de cetamina. Esse anestésico veterinário era usado durante os rituais de uma seita religiosa liderada pela mãe e pelo irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, personagem folclórico de Parintins. Os dois foram presos juntamente com funcionários do salão de beleza de Dídia. Também respondem pela morte donos de clínicas veterinárias que forneciam a substância ilegalmente. O que ainda não foi legalizado, mas deixou de ser crime, foi o porte de maconha para uso pessoal. Se forem consideradas usuárias, não terão a apreensão registrada na ficha criminal. O Supremo Tribunal Federal fixou em até 40 gramas a quantidade de droga que vai diferenciar o usuário do traficante.